Abra sua Bíblia, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 26. Quero falar aqui do final da vida de um homem que nos inspira muito, nos ensinou muitas coisas. Primeiro Crônicas, capítulo 29, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 26, diz assim: Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Ele reinou sobre Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Morreu de boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Pai, eu oro e peço graça e favor do Senhor sobre essa palavra. Tua palavra que é viva e eficaz, possa vir, Senhor, nesse dia e tocar os nossos corações. Abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor. Fala no íntimo de cada um de nós. Traz a Tua revelação, Pai. Deus, repreendemos todo o principado, potestade, tudo aquilo que possa vir roubar a Tua palavra nos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Deus trabalha conosco em processos, em etapas. Davi, jovem ainda, foi ungido rei. Talvez ele tinha aí em torno de 13, 14 anos, quando ele foi ungido rei. Porém, só depois, quase 15 anos, que ele foi tomar posse do reinado. Então, nós olhamos ali todos os processos que Davi passou até ele se tornar rei. Quais foram essas fases que ele passou? E Davi aprendeu com pessoas. Pessoas fizeram parte da caminhada de Davi aqui, como pessoas também fazem parte da minha caminhada e da sua caminhada. Ninguém faz nada grande sozinho, ninguém chega a nenhum lugar grande sozinho, sabe? Aliás, o Provérbios nos traz uma advertência. Provérbios 18:1 diz: o solitário busca seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. O solitário é alguém tolo, não é alguém inteligente, porque se você anda e quer caminhar sozinho, você não vai encontrar um lugar que Deus tem para você. Aliás, sozinho você vai até mais rápido, muitas vezes, mas acompanhado, nós vamos muito mais longe. Então, aqui a gente percebe o que Davi, você conhece muito bem a história dele, ele não foi um homem perfeito, mas esse homem aqui, a palavra de Deus traz algo sobre a vida dele que nos inspira. Em Atos capítulo 13, versículo 22, diz assim: E tendo tirado Saul, levantou-se o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Esse mesmo homem que terminou a vida dele, como nós lemos ali, cheio de vida, com muitas vitórias e, como diz aqui, riquezas e dias de glória. Mas até ele chegar a esse ponto aqui, passar por essa fase, onde a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não era perfeito, cometeu muitas falhas, muitos erros. Ele passou por muitas fases, ele passou por muitas provas, ele passou por muitos ciclos que todos nós passamos. Todos nós que estamos buscando algo no reino de Deus, todo líder, todo pastor, todo voluntário, todo líder de ministério passa por essas fases também. Eu quero usar como fases, ciclos, treinos, provas. E entre elas, aqui a primeira delas que eu quero destacar para você é que na vida de Davi, para ele chegar até esse ponto do final da vida dele, Davi, ele caminhou com amigos. Ele tinha uma grande amizade com Jonatas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou à de Davi numa profunda amizade, e Jonatas o amou como a sua própria alma naquele dia. Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía onde quer que Saul o enviava e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e Davi era benquisto de todo o povo, até os próprios servos de Saul. Primeira coisa que eu quero trabalhar com você aqui nessa mensagem é que todos nós precisamos de amigos. Todo Davi precisa de um Jonatas na vida dele, alguém que vai
interceder por ele, alguém que vai proteger ele. Sabe, aquela pessoa que você olha e diz assim: eu quero ser amigo, eu quero andar com ele, eu quero caminhar com ele, eu quero ser discipulado por ele. Todos nós precisamos estar conectados a alguém, porque sozinho você não vai conseguir cumprir tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Os amigos, eles são aqueles que nos ajudam a chegar ao lugar onde Deus deseja. Os amigos nos ajudam a chegar no lugar onde Deus deseja que nós chegamos. Eu olho pela minha vida e eu fico imaginando, eu vivo hoje, não é algo que eu sonhei. Eu fui empresário durante muitos anos. Meu foco sempre foi nas minhas empresas, nos meus negócios, nas minhas lojas. E lembro quando eu conheci o Luciano e ele começou a falar para mim: olha para você, eu vejo que você vai ser um pastor. Eu falava para ele: não, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero ser empresário. Eu quero contribuir com o reino de outra forma. Quando a igreja começou na garagem da minha casa, isso há 19 anos atrás, vamos completar 20 anos, na garagem de casa, ele já falava para mim: olha, eu olho para você, eu vejo você um pastor, um homem de Deus. E eu falava: eu quero ser apenas um empresário, quero contribuir no reino, quero ofertar, quero dizimar, eu quero trazer empresários para o reino, mas cuidar de vidas não. Mas o tempo foi passando, e aquilo, aquelas palavras, a nossa amizade, o caminhar junto, foi fazendo o quê? Esse desejo pelo ministério. Fui estabelecido ao ministério pastoral, e quando o Luciano teve essa palavra, eu nem era a pessoa que estava sendo preparado para ser o segundo. Havia uma outra pessoa que estava sendo preparada, inclusive eu batia continência para essa pessoa, porque eu via ela com todas as qualidades para ocupar a própria transição, sabe? Mas eu preciso dizer algo para você: se não fosse principalmente a nossa amizade ali, porque mais do que pastor, ele é meu amigo, somos amigos, caminhamos. E eu olho aqui para a vida de Davi e eu percebo que Jonatas foi alguém que impulsionou Davi para aquilo que Deus tinha para ele. Quem era Jonatas? Filho do rei, herdeiro. Ele já estava na linha ali de sucessão. Mas ele não ficou olhando para si, ele olhou o que Deus tinha para a vida de Davi, e ele contribuiu para Davi chegar àquele lugar. Todos nós precisamos de amigos, amém? Todos nós queremos ter um Jonatas na nossa vida, amém? Que nos protege. A Bíblia fala que Saul pensava em matar Davi, mas Jonatas chegava lá e acalmava seu pai. Jonatas muitas vezes chegava para Davi e dizia: olha, foge, porque o meu pai está querendo, o rei está querendo matar você. Todos nós precisamos de pessoas que nos protegem. Todos nós precisamos de pessoas que guardem as nossas costas, amém? Agora a minha pergunta é: você faz isso por alguém também? Você guarda as costas de alguém? Você impulsiona alguém também? Porque é muito bom ter um Jonatas na nossa vida, mas melhor ainda é ser um Jonatas na vida de alguém. Sabe, eu gosto de falar sempre que nós precisamos andar com 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas todo homem, toda mulher, toda pessoa precisa ter. Pessoas que estão abaixo de nós, que você vai trazer ela para o teu nível. Você vai olhar aquela pessoa e falar assim: vem andar comigo. Você precisa andar com pessoas que estão no mesmo nível que você está, passando a mesma dificuldade, as mesmas dores, a mesma fase, para você ter alguém para conversar, para dividir aquilo que você está passando. E você precisa ter pessoas que estão acima de você, para você olhar e falar: eu me inspiro nele, eu me inspiro nela. Porque essa pessoa vai te puxar para esse lugar. E assim é o reino de Deus. É assim que as coisas vão sendo construídas no reino de Deus. Então Saul tentava matar Davi, mas Jonatas estava lá intercedendo por ele. Sabe, como muitas vezes pedimos: orem por nós, interceda por nós. Mas a minha pergunta: por quem você ora? Por quem você intercede? Quem você está trazendo para esse lugar que você está hoje? Quem você está puxando para esse lugar que você está hoje? Quem acha um amigo encontra um tesouro, sabe? Então, talvez você aqui nessa manhã, eu falando de amigos, você comece a lembrar de pessoas que feriram você, amigos que te traíram, amigos que caminharam com você e você hoje olha e eles acabaram deixando você, ou muitas vezes até traindo você. Isso traz dor ao seu coração, isso muitas vezes traz rejeição de não querer se abrir para um novo relacionamento, para uma nova conversa, uma nova amizade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está sarando o teu coração também essa manhã.
Que Deus conceda a você novos amigos. Que Deus conceda a você pessoas que vão impulsionar aquilo que Ele já tem para você. Sabe por quê? Sabe, a palavra de Deus em Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Nunca se canse de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos. Olha só o que deu essa amizade de Davi com Jonatas, Jonatas com Davi. Se você que está acompanhando, abra lá, segundo livro de Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1. O texto diz assim: um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. E o rei perguntou: você é Ziba? E ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? E Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando com o rosto em terra. Davi disse a Mefibosete, e ele respondeu: aqui estou, às tuas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Eu vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à mesa para comer. Um gesto de amizade, de fidelidade, trouxe uma aliança que abençoou a sua geração. E aqui a gente percebe que Mefibosete era alguém que estava esquecido. Mas quando Davi já tomou posse do trono, ele já está reinando, ele diz: há alguém ainda da casa do rei? Sim, há um filho de Jonatas, Mefibosete. Alguém que, aleijado de ambos os pés, excluído pela sociedade. Quando o rei mandou chamar ele, ele tremeu de medo, porque ele falou: o que fiz eu? Mas Davi age de bondade com ele, pela aliança que tinha com seu pai, pela amizade que tinha com seu pai. Então, precisamos de amigos. Olhe para quem está do seu lado e diga assim para ele, para essa pessoa que vai comprar um livro para você, que o pastor Luciano mostrou aqui. Diga assim para ele, sim: eu sei que você precisa de amigos, e você é um bom amigo. A segunda fase na vida de Davi, até ele conquistar e chegar nesses dias de glória, Davi também teve sobre a vida dele um homem chamado Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim: Saul falou ao seu filho Jonatas e a todos os servos sobre matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, era muito afeiçoado a Davi. Meu pai, Saul quer matar você. Tenha cuidado, amanhã cedo, fique no lugar oculto e esconda-se. Quem era Saul? Saul era o rei. Saul era quem perseguiu Davi. E todos nós vamos passar por essa fase na nossa vida, de ter alguém que nos persegue. Pastor, vira essa boca para lá. Todos nós teremos uma fase que alguém vai nos perseguir. Isso aprendi com o meu pastor Luciano. Se você está fazendo algo grande, você vai ser criticado. Se você está fazendo algo para o reino, você vai ser criticado. Aliás, abrindo um parênteses aqui sobre crítica, às vezes algumas pessoas chegam para mim e falam assim: olha, eu gostaria de falar uma coisa para você. Eu queria fazer uma crítica construtiva. A primeira coisa que eu pergunto é: o que você construiu? Porque crítica construtiva de quem não construiu nada não vale para nada. Eu quero ouvir crítica construtiva sim, mas de alguém que construiu alguma coisa. Quero aprender com essa pessoa. Então, quem foi Saul? Saul foi alguém que perseguiu Davi. Mas sabe o que aconteceu? Davi ficou mais crente. E os Saús nas nossas vidas nos deixam mais crentes. Porque tem duas formas de você lidar com Saul.
Você querer vingança, alimentar o ódio, alimentar a rejeição, se fazer de coitado, ou você simplesmente orar por ele, interceder por ele e dizer: Deus levantou, Deus cuida. Eu jamais farei algo contra ele. Sabe, os Saús nas nossas vidas nos faz crescer. Então, é importante você entender que muitas vezes você está querendo fugir daquela perseguição, mas aquela perseguição está fazendo você orar mais. Já percebeu isso? A perseguição está fazendo você aclamar mais. A perseguição está fazendo você jejuar mais. A perseguição está fazendo você ser mais misericordioso, bondoso. Os frutos do Espírito estão manifestando mais na sua vida. Então, sabe, muitas vezes Deus coloca Saús nas nossas vidas para nós sermos treinados. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar numa empresa, muitos anos atrás, foi lá na época no ano de 2000, eu era bem jovem ainda. Jovem eu sou até hoje ainda, né? Mas naquela época eu era muito mais jovem. Eu lembro que eu entrei trabalhar num lugar e comecei de auxiliar na parte administrativa. Antes de ter as minhas empresas ainda, era bem jovem, tinha 19 para 20 anos, era recém-casado. E comecei a trabalhar naquele lugar. 3 dias, o gerente que havia me contratado me chamou e falou assim: olha, a tua chefe falou que não quer você aqui. Eu falei: mas o que eu fiz? Ela falou: eu não sei. Ela só falou: manda embora esse menino que eu não quero ele. Eu falei: mas como assim? 3 dias que eu estou trabalhando? Eu dei 8 2 vezes para ela. Ela falou: mas ela não quer você aqui. Não sei o que você tem. Eu falei: e agora o que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar, cheio de conta, recém-casado, recém-quebrado, cheio de boleto para pagar. Eu preciso pagar minhas contas, não posso ser mandado embora. Falei com o meu pastor na época, né, a igreja que eu já havia me convertido. Ele falou: vai para oração, vai para o jejum. É só assim para você vencer isso, além de você fazer teu trabalho. E eu comecei. Uma semana depois, jejuando, orando, ele chega de novo para mim, o diretor, e fala assim: olha, eu não sei o que essa mulher tem contra você, mas ela quer te mandar embora. Falou que ela não suporta olhar na sua cara. E eu falei: eu também não sei, mas já imagino o que deve ser. É isso que o Luciano falou, né? Aí ele pegou e falou assim: olha, mas eu vou te dar mais uma semana. Essa mulher era a gerente financeira e eu era um auxiliar dela no departamento financeiro. O marido dela era o gerente comercial. Então os dois praticamente mandavam nesta empresa. Uma empresa com uns 30, 40 funcionários. Então os dois mandavam na empresa ali. Ela era gerente financeira e o marido gerente comercial. E eu trabalhava no setor financeiro com ela. Mas o diretor, que ele não ficava na base da empresa, que me contratou, falou: olha, ela não gostou de você. Eu lembro que eu entrei num período de jejum e oração. Era novo na fé ainda, estava caminhando no jejum e na oração. E eu fiz 8 meses de jejum e oração, 8 meses. Da meia-noite ao meio-dia, da meia-noite ao meio-dia. Tanto é que hoje fazer jejum no período da manhã para mim não é mais um sacrifício, porque tanto tempo jejuando nesse tempo, né? Da meia-noite ao meio-dia. Eu lembro que um dia eu estava lá no banheiro, todo dia eu chegava pela manhã, meia hora antes, dobrava meu joelho no banheiro lá do escritório e orava, falava: Deus, me guarda, me defende, me protege. Fazia minha oração, ia para o meu trabalho. E ela perseguindo, falando e falando coisas horríveis. E sempre esse diretor chegava e falava assim: olha, eu já vi pessoa com ódio de você, mas igual essa mulher, nunca vi igual. E orando e clamando a Deus. Um dia eu ouço a voz do Espírito Santo dizendo assim: eu vou fazer uma limpeza neste lugar. Só ouvi essa palavra, limpeza neste lugar. Não consegui entender. Passados-se mais umas 2, 3 semanas, eu chego para trabalhar. Quando eu chego para trabalhar, o diretor, esse que havia me contratado, mas ele ficava numa outra empresa, estava lá com o dono, que raramente parecia lá, o dono da empresa. Também, eu cheguei, eu entrei. A hora que eu entrei, assim, estava aquela reunião já convocada ali. Não vi nem ela e nem o marido dela. E já chegaram olhando para mim e falando: você sabia, né? Sabia o que? Você sabia? Estava sabendo, sim. Eu não, sabendo o que está acontecendo aqui? Que eles estavam armando algo aqui dentro da empresa e iam embora para o concorrente. Eu falei: não estou sabendo de nada. O que aconteceu? Ela era gerente administrativa financeira e ele o gerente comercial. Os dois
com mais alguns vendedores daquele local, daquela indústria, saíram e foram para o principal concorrente que essa indústria tinha. Todos foram. E da noite para o dia, a empresa ficou destabilizada. Não tinha gerente financeiro, não tinha comercial, e os vendedores saíram também juntos. Ele olhou para mim aquele dia e falou assim: você sabia de alguma coisa? Eu falei: eu não sabia de nada. Que eles estavam se programando para sair. Ele olhou e falou assim: você tem capacidade para ficar no lugar dela? Eu falei: eu tenho. Brabo, eu tenho. Ele falou assim: eu vou te dar 3 meses. Olha a proposta. Hoje eu dobro o teu salário. Não lembro quanto eu ganhava, não era muito. Tinha começado a fazer alguns meses. Hoje eu dobro o teu salário em 3 meses. Se você corresponder aqui ao serviço dela, eu dobro o teu salário de novo. Vai falar isso para um cara quebrado, devendo, recém-casado? Tô dentro. Fui para cima. Eu acho que não chegou a dar 3 semanas, pastor Rubem. Ele me chamou, o dono, ele falou assim: menino, realmente você é esforçado, hein? Eu falei: você nem sabe o quanto. Aí ele disse assim: eu falei que em 3 meses ia dobrar o seu salário, mas eu vou fazer isso já. Em 2 semanas, ele dobrou meu salário de novo. Pensa, eu ganhava 1.000, exemplo. 1.000, ele passou naquele dia da conversa para 2.000. Dali 2 semanas eu estou ganhando 4. Lembra que eu estava quebrado, devendo, recém-casado, filho pequeno. Então você imagina. E essa empresa eu cresci, fiquei muitos anos lá, saí. Quando eu entrei tinha 30 e poucas pessoas. Quando eu saí tinham já quase 300 funcionários. Se tornei diretor dela, ocupei a vaga dessa pessoa. E enfim, foi lá também que eu conheci o Luciano. Foi lá que a gente pôde fazer o livro Voz de Muitas Águas. Voz de Muitas Águas, que era uma indústria gráfica. Foi lá que a gente acabou fazendo. Sabe, agora eu fico olhando toda essa história. Se não fosse aquela perseguição, se não fosse aquele Saul na minha vida, eu não ia orar daquele jeito. Se não fosse o Saul naquele jeito lá, falando que queria minha cabeça, eu não ia orar, não ia jejuar daquela forma. Então, os Sauls nas nossas vidas nos fazem crescer. Então, não fica amaldiçoando ele, não fica amaldiçoando ela, não fica pedindo: vem Deus, né? Porque a vontade é essa, né? Vem Deus, e abre um buraco na terra e suga esse abençoado. Eu sei que você já tentou fazer essa oração, mas não é assim que funciona. Se Deus quiser fazer dessa forma, Ele faz. Mas sabe algo que eu percebi? A minha oração naquele tempo ali fez que, inclusive, abençoando eles, que eles fossem para um outro local, e foram bem para esse outro local, né? Numa outra função, e abriu espaço para o meu crescimento dentro daquele lugar. Então, entenda isso. Às vezes você está fugindo dos Saús que Deus coloca sobre a sua vida, mas Deus colocou exatamente para fazer você crescer. Porque antes da glória há uma história. Antes de Davi completar o ciclo da vida dele, a história aqui nos mostra o quê? Que Deus usou essas pessoas para trabalhar no caráter dele, trabalhar sobre a vida dele. Mais uma fase da vida de Davi foi a fase de Samuel. Primeiro, o livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 13, diz: Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. A minha pergunta para você é: quem é o Samuel da sua vida? Samuel na nossa vida é aquele que derrama óleo sobre a nossa cabeça. É aquele que derrama o Espírito Santo sobre a nossa cabeça. É aquele que nos impulsiona para o ministério. É aquele que faz você sonhar com o ministério, faz sonhar com coisas grandes. Sabe, todos nós precisamos de Samuel sobre as nossas vidas, que vai colocar fogo na nossa vida, que vai colocar desejo, paixão por vidas, por almas. Todos nós precisamos de um Samuel, porque você não vai conseguir chegar onde Deus quer que você chegue sem um Samuel na sua vida, impulsionando, trazendo você para este lugar. Quando o azeite caiu sobre a cabeça de Davi, o Espírito do Senhor desceu sobre ele.
daquele dia em diante, Davi nunca mais foi o mesmo. Quem é Samuel? Samuel é a voz profética da sua vida. Samuel é quem fala na sua vida e incendeia você. Você precisa ter referência sobre a sua vida, mas você também precisa ser referência para outras vidas. Sabe, queridos, Deus nos levanta não só para nos abençoar, mas para abençoar outras pessoas, outras vidas também. Tenha referências que também sejam referências. Eu lembro do Luciano já no início da nossa caminhada. Ele falava todo livro, né? O tempo não tinha YouTube, internet, as coisas de hoje. Todo livro que ele lia, todo lugar que ele ia, ele chegava e falava: pega esse livro, lê esse material, faça esse curso, olha aqui, ouça essa mensagem. E até hoje é assim. E até hoje eu faço isso com os meus pastores, com os meus discípulos da mesma forma. Lê esse livro, pega esse material. Porque isso é ser Samuel na vida do seu discípulo, das pessoas que caminham com você. Talvez você fale assim: mas eu ainda não sou um líder, eu não lidero algo ainda, eu não sou um pastor. Mas você é pai. E se você é pai, você precisa ser Samuel, pelo menos na vida dos seus filhos. É a principal função minha e sua, é ser Samuel na vida dos nossos filhos. Não é terceirizar para escola bíblica dominical, o líder de jovens, de adolescente. Isso tudo faz parte de um grande pacote. Eles vão cooperar com aquilo que você já faz em casa. Mas se não lê a Bíblia em casa, não é na igreja que vai aprender. Se não tem devocional em casa, não vai aprender na igreja. Se não tem oração em casa, não vai aprender na igreja. Precisa você entender que você precisa ser Samuel na vida dos seus filhos. Meu filho Davi, hoje tem 14 anos, mas eu lembro, ele era bem pequeno, assim, tinha uns 4 para 5 anos. Eles estavam numa escola, era uma escola cristã, católica, e as pessoas, a professora sabia que nós éramos pastores, éramos evangélicos. E aí, um dia a professora, na sala de aula, falou assim: Davi não, chamou os alunos, vamos orar para começar a aula. Aí ele falou: eu não vou orar, professora. Aí a professora tomou um susto. Filho do pastor, sabia que a gente era pastor. Filho do pastor falou que não vai orar. Aí ela falou: Davi, por que você não vai orar? Aí ele falou: porque hoje eu já fiz meu devocional. Porque faz parte da nossa rotina, da nossa disciplina. Acorda pela manhã, vamos fazer o devocional, vamos fazer o culto familiar, vamos ter o nosso tempo com Deus. Então, você precisa ser Samuel na vida de pessoas. Não só querer um Samuel também sobre a sua vida. Se torne um Samuel na vida do seu discípulo. Se torne um Samuel na vida daquelas pessoas que você está evangelizando. Traga elas para esse lugar. Incendeie o coração delas. Eu sempre falo que o meu pai me ensinou muito caráter. O meu pai me ensinou a ser homem. O meu pai me ensinou a ser grato. Mas ser um homem apaixonado por Cristo, apaixonado pela igreja, foi meu pastor, foi meu discipulador. Então, eu não tiro aqui o que meu pai me ensinou. Meu pai não era um homem cristão, mas ele me ensinou caráter, ele me ensinou virtudes, ele me ensinou a ser homem, mas ser apaixonado por Cristo, ser apaixonado pela casa de Deus. Foi meu pastor, foi meu discipulador. Então, você precisa entender isso, que isso faz parte da vida de todo ser humano. Se você quer andar sozinho, você não vai conseguir chegar ao lugar de destino que Deus tem para você. Você vai andar até mais rápido, mas acompanhado você vai muito mais longe. A quarta fase da vida de Davi é a fase de Natã. Quem foi Natã? Natã foi o profeta que tocou na ferida de Davi. E eu sei que aqui nós temos muitos líderes, muitos pastores, muitos homens aqui que representam muitas pessoas. E eu sei que nós não gostamos de pessoas que toquem nas nossas feridas. Mas é importante você entender que todos nós precisamos de um Natã para tocar na nossa ferida. Natã pode ser o seu líder, pode ser seu pastor, pode ser um amigo, pode ser sua esposa. Ninguém mais que a nossa esposa para falar a verdade para nós quando termina o culto domingo à noite, né? Com a coragem. Que alguns até têm vontade de falar algumas coisas para nós, mas elas falam.
Eu só peço uma coisa para minha esposa: não fala domingo à noite, deixa para segunda-feira. Né, pastor Humberto? Só não fala domingo à noite, deixa para segunda. Domingo ainda eu estou celebrando tudo que aconteceu ali. 4 cultos, agora nós temos 5 cultos no domingo. Domingo a gente está celebrando, deixa para segunda-feira. Natan é aquele que coloca o dedo na sua ferida, que diz assim: não é desse jeito, não é dessa forma, está errado. Olha o que você está fazendo com a sua família, olha o que você está fazendo com o seu casamento, olha o que você está fazendo com o seu ministério, olha o que você está fazendo com a sua igreja. Todos nós precisamos de Natan sobre as nossas vidas. Eu lembro que um dia eu fui para a África, pastor Luciano, nós fomos para a África, chegamos lá, e eu achei muito estranho aquilo, Humberto, porque na África os homens andam lá na frente e as mulheres ficam lá atrás. Eu achei um absurdo aquilo, que eu falei: como pode? Os homens andam aqui na frente e as mulheres lá atrás, bem longe. Cheguei em casa, fui falar para minha esposa, falei assim: gatinha, deixa eu te contar uma coisa. Ela falou: o quê? Eu falei: você acredita que na África os maridos andam lá na frente e as mulheres lá atrás? Ela olhou para mim e falou: você faz igualzinho? Falei: como assim? Ela: você faz igualzinho, você sai andando e me deixa para trás. Aí nós temos um código desde então. Quando às vezes eu desço do carro, saio, já vou chegando a um lugar, ela só no shopping, né? Eu estou andando e ela está olhando a vitrine, olhando uma coisa, e eu estou andando ali, só escuta aquela voz longe: africano. Aí eu vou dando aquela seguradinha. Quando ele fizer isso com você, minha irmã, você já sabe o código. Meu menino Davi, a segunda-feira é nosso dia de família. Eles eram pequenos ainda. Os meus filhos hoje são... Meu mais velho é casado já. Vou ser avô daqui a alguns dias, em março já vem a primeira netinha. E falei, Luciano, domingo passado na igreja, que está para nascer a mulher que vai mandar em mim, né? Que é minha neta. E mais uma, né? Que vai mandar em mim. E aí eu lembro que a gente estava lá no dia de família, ele pequenininho ali, pulando, né? A gente queria... Segunda-feira é o dia da família, de assistir filme junto. Então a gente... Todo mundo ali, reunido no sofá, e o Davi pula pra cá, pula pra lá, e pula pra cá, e pula pra cá. E aí, Davi para, e ele continua pulando pra cá e pulando pra lá. Falei assim: Davi, para! Aí ele olhou pra mim e falou assim: ei, relaxa aí, fera. Hoje é o dia da família. Olhei pra minha esposa, ela olhou e falou assim: sabe, você precisa de pessoas que vão... de Natãs, como eu falei, pode ser seu líder, seu pastor, seu discipulador, mas muitas vezes é alguém de perto, é o filho, é a mãe, é o pai. Eu lembro que um dia o Luciano estava ensinando na igreja sobre os frutos do Espírito, e o Murilo, meu filho, que hoje é casado, tinha 9 para 10 anos, e o Luciano ministrou uma série sobre os frutos do Espírito. E bem naquele dia, a gente saiu de casa, saiu da igreja, eu com a Adriana, minha esposa, ele sentado no banco de trás, a gente foi para casa, e no caminho a gente teve uma conversa avivada. Que o crente não briga, né? E a gente tem conversas avivadas. E as conversas avivadas nossas ali, e ele sentado no banco de trás, a gente estava ali, e eu: não, é assim. Ela: não, porque é do outro jeito. Ela: não, e aí foi. E aquela conversa começou, o avivamento começou a vir, fluiu o avivamento dentro daquele carro, fluindo aquele avivamento todo ali. Eu lembro que a gente entrou dentro de casa, guardou o carro na garagem. O carro parou na garagem assim, que eu desliguei. Eu lembro que eu falei assim: pronto, chega, acabou, é assim, pronto. E ele todo o tempo sentado, tinha 9 para 10 anos, sentado no banco de trás, quietinho. Quando desligou o carro, foi aquele silêncio. Ele foi no meio do banco assim, ele estava no banco de trás, foi no meio ali dos 2 bancos, né? Falou assim: pelo jeito os frutos do Espírito não estão manifestando na vida de vocês. Aí eu olhei para ela, deu ruim, mas não terminou aí. Aí ele fala: principalmente o de mansidão e domínio próprio. Para tudo, ninguém desce do carro, porque errou na frente, conserta na frente. Paramos ali: filho, perdão, pai errou, a mãe errou, perdão aqui.
E aí consertamos aquilo ali, na hora, naquele momento. Então, você precisa entender que faz parte. Quantas vezes eu entro, né? Já entrei para conversar com o meu pastor no gabinete dele, e eu saí de lá, vou falar para você que eu nunca mais vou entrar aqui de novo. Nunca mais vou entrar aqui de novo. Eu estou aqui na igreja, estou ralando, estou trabalhando, estou fazendo tudo, a igreja crescendo. E ele vem e me fala isso. Mas eu saio, eu vou refletir sobre aquilo. E eu penso, aquilo foi importante para eu ouvir aquilo. Aquilo valeu a pena. É por isso que estamos onde estamos. Porque submetemos, buscamos conselhos, temos pessoas falando na nossa vida. Eu lembro que um dia eu fui visitar uma ovelha nossa que estava no hospital. Nós temos um hospital lá em Curitiba, aquele hospital evangélico, e ele tem uma ala só de queimados, pessoas que se queimam com acidentes assim, só de queimados. E eu fui visitar uma pessoa que havia se queimado, e eu entrei, cheguei no local lá, enfim, por ser capelão, eu podia entrar já para fazer a oração por ele e tal. Aí cheguei lá, a pessoa estava conversando com ela ali, enfim, vendo a situação, orando com eles ali. Aproveitei, orei. Normalmente quando vou no hospital fazer capelania para um irmão da igreja, aproveita, já ora por outras pessoas. De repente chega uma pessoa assim, com o braço todo queimado assim. Horrível assim, e ela parou assim, a enfermeira, calma, não sei o que, começou a conversar com ela, e eu fiquei olhando aquilo, eu estava ali perto, ela ficou assim, eu fiquei olhando aquele, cheio, aquelas bolhas grandes assim no braço, fiquei olhando aquilo lá, e aquilo começou a me dar um ruim assim. Aí ela falou, calma, falando para a pessoa gritando, tá doendo, ela falou, calma, e tocando ali naquelas bolhas assim, naquele couro, levantando, calma, de repente fez assim, arrancou de uma vez. Quando arrancou, aquela pessoa que já estava gritando deu aquele berro. Eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus, que pessoa cruel essa enfermeira. Eu vou reclamar. Eu vou reclamar. Eu nem conheço essa pessoa que está aí, mas eu vou lá, eu vou no 0800 fazer uma denúncia. Olha como é que ela tratou a pessoa, ao invés de ficar com carinho, tirando aquela pele aos pouquinhos e tirando aquela pele, ela chegou e arrancou de uma vez. Fiquei indignado. E fiquei ali e não fui embora. Fiquei esperando, ela terminou aquele atendimento. Aquela pessoa deu aquele grito. Aí foi acalmando. Colocaram ali, continuou os procedimentos. Mas eu fiquei. E eu falei assim, eu preciso falar com essa enfermeira, essa médica. Cheguei para ela e falei, moça, me desculpa, eu não quero me meter no seu trabalho, mas eu sou capelão, pastor, estou aqui orando com umas pessoas. E eu vi a maneira que você tratou aquela pessoa. E eu achei aquilo ali muito injusto. Você não poderia ter feito o mesmo processo, tirando aquela pele aos poucos ali, daquela maneira que estava? Você chegou e arrancou de uma vez? Aí ela deu um sorriso assim e falou assim, o que o senhor faz? Eu falei, eu sou pastor. Ela muito bem, eu sou médica. Aí tudo bem. Aí ela falou assim, deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu ficasse arrancando aquela pele da forma que estava, essa pessoa estava até agora gritando. E sabe o que ia acontecer? Aquilo ia secar, ia criar vários hematomas. Ela poderia depois até ter um problema mais sério ainda na pele. Ela falou, a única forma de resolver essa situação era arrancando aquilo de uma vez. Porque eu tinha poucos segundos para fazer aquele procedimento, para recuperar a pele depois e ficar perfeita. A única forma era arrancando aquilo de uma vez só. Quando ela olhou aqui, quando ela me falou aquilo, eu pensei, é assim que é o discipulado. É assim que os Natãs fazem conosco. Não dá para ficar tirando pelezinha. Não, vem cá, eu vou tirar um carrapicho aqui. Não, tem que chegar e arrancar. Só que a gente não quer. Você não quer que ninguém chegue arrancando aquilo, que vai te trazer até a morte depois. Porque ela falou, olha, pode trazer até a morte para ela depois. Sabe por quê? A gente sempre quer o jeito mais fácil, menos dolorido. Aquele dia ali, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração, dizendo assim, é dessa forma que você cresce, com pessoas colocando o dedo na sua ferida. Agora muitos não aceitam, nem um líder, nem um pastor, principalmente se você, nem um líder de ministério,
E quanto maior o grau que nós estamos, menos nós queremos que alguém aponte o dedo para nós e toque na nossa ferida. Só que deixa eu dizer uma coisa para você: se não fizer isso, se isso não acontecer, você não vai chegar no lugar que Deus tem para você. Você pode até ter começado bem, mas não vai terminar bem. Porque precisamos nos submeter à nossa vida. Precisamos colocar a nossa vida debaixo de cuidado, de pastoreio, de discipulado. Então, eu lembro que uma vez a minha esposa falou assim: amor, você é muito duro nos atendimentos. Muito duro quando você vai falar com as pessoas. Você, ao invés... Pastor Francisco, falecido Pastor Francisco, dizia assim: o irmão, ao invés de vender à vista, vende parcelado as coisas, né? Que ele falava assim: ao invés de você dizer tudo de uma vez, vai dizendo aos poucos. Eu estava no início do ministério, não era pastor ainda, né? E a gente conheceu o pastor Eibe, né? O Luciano apresentou o pastor Eibe. O pastor Eibe é um amor em pessoa. E ela falava assim: olha o Eibe é tão doce. Você veja como é que ele fala. O Eibe, vocês conhecem o pastor Eibe? Da Igreja da Paz? O pastor Eibe um dia pregando na conferência em Fortaleza. Preguei semana passada, eu lembrei desse fato. Estava pregando a conferência em Fortaleza. E ele estava pregando assim, e aí o retorno não estava tão bom para ele. Ele foi lá e ele mexeu na caixa. Você lembra disso, Luciano? Ele mexeu na caixa de retorno, e aí ele disse: obrigado. Ele mesmo disse obrigado para ele, que arrumou a caixa de retorno. O homem é um marciano, é coisa do outro mundo. Aí ela falou: você precisa ser como o Eibe, amor. É muito duro. Aí eu falei: tá bom, eu vou crescer, eu vou melhorar. Aí comecei. Lembro um dia de um atendimento. Foi o clássico. Chegou um casal, a gente já vinha acompanhando eles. O cara vivia aquelas quedas e vem e vai. Uma mulher de Deus, mas o marido sempre aprontando, fazendo coisa errada. E ele começou: então, quero falar para você, Marciano, eu acho que líder de célula dele, falar para você que eu fiz isso, fiz aquilo outro. E quando ele começou a falar, começou a ferver. Começou a ferver. Só sentia a mão na perna, né? Mãozinha na perna da esposa, tipo: segura, fera, segura, fera, calma. Isso é código dos casais, né? Vocês sabem. Segura. E aquilo começou a ferver. Quando ele terminou, e eu falava assim: eu não posso perder a compostura, eu não posso. Eu vou ser um pastor, eu não posso fazer isso. Quando ele terminou, ele olhou para mim e falou assim: o que você acha de tudo isso? Depois de falar aquele monte de barbaridades que ele fazia com a esposa, traindo e gastando dinheiro com prostituta, um monte de coisa. Eu olhei para ele e falei assim: amado. E quando eu falei amado, pensa na cara de alegria da minha esposa. Esse é o homem que eu pedi para Deus. Falei: amado, você é uma anta. Eu falo para você as coisas e você vai lá e faz de outro jeito. Eu falo uma coisa e você faz de outro jeito. E aí, você imagina, o casal saiu da igreja, eu não sei porquê. Não entendi até hoje porque saíram da igreja. E aí, depois eu fui confessar meus pecados ao meu pastor, dizendo: ó, deu ruim aí, chamei um abençoado de anta. Mas ele mereceu, né? Mas é nessa hora que você se abre para correção, é nessa hora que você se abre para o Espírito Santo, é nessa hora que você se abre para o agir de Deus na sua vida. Não é dessa forma que funcionam as coisas. Não é dessa forma que você conduz um discipulado, um pastoreamento, um atendimento com alguém que já está arrebentado, ferido, machucado. Então, todos nós precisamos de Natãs sobre a nossa vida, amém? Não é só ser Natã na vida dos outros, porque essa aqui é uma fase boa. Só ficar apontando: você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo outro, você precisa fazer aquilo outro. Mas quando alguém aponta para a sua vida: não, eu não. Eu sou imune, eu tomei uma vacina aqui, eu sou imune a isso. Não. Você precisa também, não importa a sua altura, não importa onde você está, não importa o cargo que você ocupa, você precisa ter um Natã sobre a sua vida. Ele vai te ajudar a guardar você, a proteger seu coração. Ele vai guardar a sua casa, a sua família, o ministério precioso que Deus tem sobre a sua vida.
E para eu caminhar aqui para a conclusão, Davi também passou pela escola dos Golias. Tem muitas escolas, mas eu vou parar nessa última aqui. Quem é Golias? Golias é aquele que vem afrontando você. Golias é aquele que fica te afrontando, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai dar certo. Golias é aquela enfermidade. Golias é aquela situação aonde simplesmente aparece. A Bíblia fala que de repente ele saiu do meio do arraial dos filisteus. De repente. Ninguém acorda pela manhã e diz assim: hoje eu estou pronto para o meu Golias. Não, ninguém acorda pela manhã e faz essa oração. Ele simplesmente aparece. Mas sabe, Davi, ele era apenas um jovem que havia sido ungido há muitos anos atrás. Até então ele era apenas uma promessa. Mas o Golias, na vida dele, projetou ele para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Só que muitas vezes nós ficamos o quê? Fugindo dos Golias. Não queremos a dificuldade, não queremos o gigante. Queremos correr dele, queremos etapa, queremos fugir dessas situações. E você não vai conseguir chegar onde Deus tem um lugar preparado para você, se você não enfrentar os gigantes que se colocam à frente da sua vida, do seu ministério, dos desafios, e que não são poucos, principalmente para aqueles que são aqui líderes, pastor sênior de uma igreja. São muitos os desafios. Aliás, você elimina um, já vem outro, e elimina esse, vem outro, e aí vem outro maior ainda. Então, sabe, eu preciso dizer algo para você. O que não te desafia, não te transforma. Crescer dói, mas vale a pena. O que não te desafia, não transforma você. Eu lembro quando nós estávamos no nosso processo da transição, eu falei para o Luciano assim: Luciano, eu não sei se eu vou dar conta. Porque pensa minha, você já ficou com dó de mim, né? Substitui o Luciano numa igreja. Falei, eu não vou conseguir. Ele falou: irmão, se você quiser fazer pela sua força e pela sua habilidade, você não vai conseguir. Mas se você for para Deus, se você for totalmente dependente do Espírito Santo, você vai conseguir. Foi nesse tempo que eu comecei a estudar sobre liderança, comecei a buscar Deus, a jejuar, a orar, para chegar nesse lugar aonde estamos hoje. Porque o que não te desafia, não transforma você. Os desafios começaram a me transformar. Os desafios, eu comecei a ser mais misericordioso. Os desafios, eu passei a ser mais pastoral. Os desafios, eu passei a acreditar mais nas pessoas. Que os desafios, eles nos transformam. Então, antes da glória, há uma história. Todos querem a glória, mas querem pular a história. Não querem ter uma história. Quero convidar você a ficar em pé para a gente orar neste momento. Eu não sei qual é a fase da sua vida que você está vivendo, passando, mas o que eu tenho para dizer para você é: antes da glória, todos nós teremos que construir uma história. E qual é a forma que você tem construído a sua história? É debaixo de um legado, como eu disse, sobre transição. Legado, transição não é sobre nova direção, e sim continuação de um legado, onde cada um agora passa a ocupar um novo papel, uma nova posição. Minha pergunta para você é: quais são os seus desafios? Qual fase da vida que você está? Você está na fase de você estar procurando amigos? Você está na fase onde você está com Saúl perseguindo você? Você está na fase onde tem um Samuel derramando óleo sobre a sua vida? Ou você está na fase onde tem um Natan colocando o dedo na sua ferida e você está ali querendo justiça própria? Ou você está na fase dos Golias, aonde você tem falado: Deus, para que tudo isso? Deus, aonde está você? Deus, cadê você?
Olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando. Qual é a fase que você está vivendo? Lembre, haverá obstáculos, haverá dúvidas, haverá erros, mas o favor de Deus sobre a sua vida e muito trabalho, não haverá limites para você. Não haverá limites para você. Você vai chegar a lugares extraordinários. Quero que você possa fechar os seus olhos. Eu quero orar com você. Coloque a mão sobre o seu coração e fale com o Senhor neste momento, debaixo dessa palavra. Qual é a fase que você está vivendo? Qual é o momento que você está vivendo? Pai, eu oro e peço graça e favor do Senhor sobre as nossas vidas. Eu oro e peço, Senhor, sobre cada um que aqui está, Senhor. Cada líder, cada liderado, cada pastor, cada pessoa que está acompanhando essa mensagem agora. Eu peço, Senhor, graça e favor sobre essas vidas. E Deus, assim como Davi, que um dia terminou a sua vida, o seu reinado, com boa velhice, cheio de dias, riqueza e glória. Deus, assim também um dia possamos completar a nossa carreira, combater o bom combate, guardar a fé, guardar os princípios, guardar os valores. Deus, ajuda-nos, Pai, a completar a caminhada que cada um de nós temos. Todos nós estamos aqui numa caminhada, todos nós estamos em diferentes estágios, Senhor, mas todos nós queremos chegar ao mesmo destino. Todos nós queremos chegar ao mesmo destino. Por isso, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, 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 Espírito do vivo Deus, ajuda-nos. Fortalece, Senhor, essa manhã aqueles que chegaram a esse lugar carregados, sobrecarregados, com peso, com acusações, com dúvidas sobre o chamado, com dúvidas se o Senhor falou com eles ou não. Deus, fortalece esses homens e mulheres que aqui estão e aqueles que estão acompanhando essa mensagem agora online. Traz, Senhor, vida onde há morte. Resgata os sonhos. Resgata, Senhor, os sonhos que estão enterrados. Resgata, Senhor, projetos que estão engavetados. Resgata, Senhor, propósito para essas vidas que hoje, Senhor, estão dizendo: Deus, cadê você? Deus, sabemos que o Senhor nunca nos abandonou, nunca nos deixou e nunca nos deixará. Que somos nós que muitas vezes nos afastamos da Tua presença, deixamos de estar com o Senhor. Pai, por isso eu oro nesta manhã e peço: Deus, vem e vivifica sobre a vida desses homens e mulheres a Tua palavra, Senhor. Deus, que cada um deles possam sair diferente deste lugar, com o coração cheio de fé, com o coração cheio de paixão, com o coração cheio de amor pelas vidas que precisam ser alcançadas, vidas que precisam ser resgatadas, vidas que precisam ser transformadas pela Tua palavra, pelo Teu evangelho. Por isso, Deus, eu oro, abençoe e peço para que o Senhor trabalhe em nós tudo aquilo que o Senhor quer trabalhar em nós, porque sabemos que maior é o que o Senhor quer fazer em nós do que o Senhor quer fazer até através de nós. Deus, obrigado por essa palavra, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Você recebe essa palavra essa manhã? Pode dar um forte aplauso a Jesus. Deus abençoe.